Amém, meus queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Não tem o vozeirão do pastor Edmilson, né? Mas eu acho que os irmãos entenderam, né? Aleluias, aleluias. Podem vos assentar, meus amados. Motivo de muita alegria, né? Nós estarmos aí mais uma vez, mais uma noite aí, como família reunida na presença do Papai. Mais uma semana, né, que se passou correndo, né, rapidinha. Mas graças a Deus nós estamos aí novamente, né? Vencemos as intempéries da semana, né? Glória a Deus, Papai nos deu força. Alguns ainda estão se recuperando aí de algumas questões que tiveram aí em relação à enfermidade durante a semana. Mas glória a Deus, que em tudo o Senhor é bom, né? Em tudo o Senhor é bom e tem cuidado aí dos seus filhos, né? Glória a Deus por isso. Mas, meus amados, nessa noite então, né? Quero estar compartilhando uma palavra aí com os amados irmãos. Nossa noite aí de ceia, estaremos celebrando aí a Santa Ceia. Então, palavra aí, quero ser bem objetivo com os irmãos, se Deus quiser. Glória a Deus. Cumprimentar aí, não posso perder a oportunidade, né? O Marco e a Mara, né, que estão aí nos visitando nessa noite. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus pela vida de vocês aí, né? Vieram de longe, né? De longe aí visitar a filha e estão aí conosco nessa noite. Glória a Deus, tá? Nos alegramos muito, porque sempre quando o irmão, né, acaba indo morar em outro estado, em outra cidade aí, fica aquela saudade no nosso coração. E quando a gente consegue se encontrar novamente, é motivo de muita alegria. Glória a Deus pela vida de vocês aí. Mas, meus amados, então, título da nossa palavra, então, desta noite: Explosão Atos, a comunidade do mover de Deus, tá? Parte 1, tá? Porque haverá uma continuação, então, desta palavra. E como texto base, meus queridos, está em Atos, capítulo 15, verso 30 ao 36. Atos 15, do 30 ao 36. Pois a minha versão aqui, então, nos diz assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Pois bem, meus amados, comunidade Atos, né? Então, a comunidade do mover de Deus. Comunidade do mover de Deus. O interessante é que mover, né? Se mover de Deus é uma expressão muito utilizada no nosso meio, né? Nosso meio cristão, nosso meio evangélico. É muito utilizada por nós cristãos, muitas vezes, para falar, né, sobre o mover de Deus. Mas o que vem a ser isso, meus queridos? Mover de Deus. Buscando mais profundamente, né, no dicionário ali, e até dentro do contexto da palavra, nós vemos que são contextos e lugares que estão experimentando um despertar, né, um despertar espiritual, provocado pelo Espírito Santo de Deus.
né, sendo derramado em meio a alguma igreja local ou a uma região maior, de forma deflagrada, né, ou então generalizada em uma ou mais nações, venha a ser o mesmo que um avivamento espiritual, no qual uma comunidade acaba, né, experimentando através do Espírito Santo de Deus. E nós vemos, manos, que Atos, ele é um livro do mover de Deus, porque ali justamente nós não vemos, né, nós nem encontramos ninguém ocioso, inerte, parado, mas nós vemos que todo mundo ali está em movimento. A igreja do Senhor, ela está o tempo inteiro em movimento. Ora nós vemos, né, um grupo de irmãos pregando a palavra em Jerusalém. Daqui a pouco nós vemos um outro grupo de pessoas se movendo para a Judéia. Há um mover espiritual. As pessoas são impulsionadas pelo Espírito Santo de Deus a pregar a palavra, a se mover, né? Há esse avivamento. Tanto que, algumas semanas atrás, nós estamos falando dessa igreja modelo, essa igreja de Atos, no qual cresceu, avançou, se propagou, né, por todo o mundo e nos alcançou até aqui. Justamente porque esse mover de Deus, esse avivamento do Espírito, no qual nós fomos tomados e temos a oportunidade de fazer parte hoje. Então, glória a Deus por isso. Essa é a igreja de Atos, no qual nós vemos ali, né, que todo mundo está em movimento, né, tanto os apóstolos quanto os membros, os anfitriões, os líderes, todos estão em movimento, todos têm a oportunidade então de fazer parte, né, desse mover de Deus. Então, quando o mover de Deus ele vem sobre um lugar, alguns sinais, né, podem ser facilmente, né, percebidos. Alguns sinais podem ser facilmente percebidos, meus queridos. E o primeiro deles que nós vamos estar falando aqui, conversando a respeito dele, é que onde tem mover de Deus, tem gente sendo enviada. Glória a Deus. O que nós vemos, meus queridos? Atos 15:30 ali então nos diz: os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, a carta. Observe, meus amados, com muita atenção ali que o verso 30, então ele começa nos dizendo que os que foram enviados. Então o que isso significa? Que onde há esse mover de Deus, há pessoas sendo enviadas para pregar a palavra, para propagar este evangelho, para levar este evangelho, essa palavra do Senhor, além das quatro paredes. Então, onde há esse mover, há isso sempre acontecendo. Alguém está sendo desafiado, alguém está sendo impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a fazer a obra do Papai. E isso, meus amados, como eu falei agora há pouco, chegou até a nós. Glória a Deus que hoje nós temos a oportunidade de fazer parte disso. De sermos também desafiados e impulsionados pelo Espírito Santo de Deus a sairmos do lugar onde nós estamos e nos mover para pregar, para anunciar, para levar além a palavra do Papai. Justamente por quê? Porque estamos debaixo do mesmo comissionamento que estava sobre os discípulos. Ide, vão, se movam, saiam do lugar, se movimentem e vão pregar a palavra. Vão anunciar a ela toda a criatura, para que todos venham ser alcançados, como diz a palavra do Papai. Nós temos a oportunidade hoje, nós de sermos também impulsionados por isso, meus amados. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava sobre esses discípulos, sobre esses apóstolos, habita hoje sobre nós, habita hoje dentro de nós, meus amados. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito, da mesma forma que eles viveram aquele mover, fizeram parte do mover de Deus naqueles dias. Hoje, meus queridos, é nós.
Hoje é nós aqui em Venâncio Aires. Hoje é nós ali em Vale Verde. Hoje é nós ali em Lajeado. Hoje é nós ali em Santa Cruz. E além, meus amados, todo esse vale, aonde o Senhor nos impulsionar e nos levar, meus amados, é nós que temos a oportunidade. É nós que temos a oportunidade de sermos desafiados pelo Senhor a fazer parte deste mover, de levar a igreja do Senhor muito além. Em nome de Jesus, meus queridos. Atos 15:36 ali também nos diz: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, na quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Agora nós vemos aqui, meus queridos, no verso 36, que ele começa ali dizendo o quê? Voltemos agora. Voltar também por direção do Espírito é uma espécie de mover que nos aponta para quê, meus queridos? No nosso meio, no nosso dia a dia, no nosso contexto, a nossa consolidação, meus amados. Justamente por quê? Porque a palavra diz que muitas vezes, uns vão ser utilizados, vão ser impulsionados a ir lá e trabalhar a terra. Outros vão ser usados, movidos pelo Senhor a plantar semente. Outros vão ser utilizados, movidos pelo Espírito Santo do Senhor a regar a planta que está crescendo. Mas outros vão ser aqueles que vão lá, vão consolidar, vão ver como está. Alguém pregou, mas alguém precisa cuidar. Alguém pregou, alguém anunciou a boa nova. Alguém fez arder o Espírito no coração daquela pessoa, no qual ela se levantou e creu na palavra do papai. Mas alguém precisa voltar lá e cuidar. Alguém precisa consolidar essa pessoa. Então voltemos e vamos ver como é que ela está. Vamos visitar, vamos cuidar, vamos consolar, vamos consolidar essa pessoa. Por isso, meus amados, que nós vemos que essa igreja de Atos, ela é uma igreja que estava sempre em movimento, ela não parava, havia sempre esse movimento no meio da igreja, pessoas sendo movidas pelo Espírito Santo de Deus a não ficarem inertes, mas estarem o tempo todo em movimento, fazendo a obra do papai. E isso é para nós hoje. Aleluias, glória a Deus. Por esta está mais provado, meus queridos, que o homem só se move por duas razões: ou pela necessidade ou por um chamado. O exemplo que nós vemos disso está em Atos 11:19 ali também, no qual nós vemos que a igreja do Senhor, ela foi dispersa, justamente por quê? Porque houve perseguição naqueles dias. Houve perseguição. A Bíblia diz que foi ao ponto de Estevão ser apedrejado em praça pública. A igreja teve que se mover, a igreja teve que se dispersar, justamente porque houve perseguição. Mas glória a Deus, que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem, meus amados. Foi por essa dispersão que o próprio Deus utilizou que a igreja crescesse, a igreja fosse além de Jerusalém, a igreja fosse além da Judéia, a igreja avançasse, a igreja crescesse. Por quê? Porque houve perseguição naqueles dias. Obrigadão, mano. Então, glória a Deus. Por isso, quantas vezes nós, muitas vezes, procrastinamos algumas atitudes em nossas vidas, até o momento de sermos pressionados a tal ponto que somos obrigados a nos mover, a nos posicionar e tomar uma atitude, justamente por quê? Por causa da pressão. Por causa da pressão das situações que muitas vezes nós vivenciamos na nossa vida. Quantas vezes, meus queridos, eu digo para vocês, quem sabe, alguém ali na sua célula, com aquele grupo de pessoas, 5 pessoas ali numa célula,
E o tempo passando, e ninguém se despertando a ir além, a fazer algo diferente, a levar a célula a crescer, a avançar, a alcançar mais vidas para o Senhor. Mas muitas vezes há um momento que a pressão vem, algo acontece no meio daquelas pessoas, é uma pressão que gera ali no meio daquela célula, que leva eles a se despertar para algo novo. O próprio Deus usa essas pressões, meus amados, que muitas vezes nós não entendemos no momento, nós não entendemos na hora, mas é o próprio Deus que usa as situações para nos levar além. Roserley, é Deus que traz muitas vezes situações negativas no nosso meio? Jamais, meus amados, jamais. Deus, Ele é um Pai de amor, de graça, favor sobre as nossas vidas. Mas cada situação que surge, o próprio Deus sempre utiliza, meus amados, para o favor da obra dele, crescendo e avançando através de nós, instrumentos do papai. Instrumentos do papai. Por isso que a palavra dele diz que tudo coopera para o bem, meus amados. Seja situação positiva ou negativa, vai cooperar para o bem. Por quê? Por causa do amor do papai por cada um de nós. Esse é o Deus no qual nós servimos. Mas nós vemos que num contraponto disso tudo, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo e Barnabé, eles se colocam à disposição. Contrário aos discípulos que ficaram ali, em Jerusalém, esperando, se conformando com aquela situação, apóstolo Paulo ali, quando houve o momento dele ser, chamado a servir ao Senhor, a ser enviado, ele se dispôs a isso. Ele se posicionou com o coração disposto a servir. Não, eu estou aqui, envia, pode me enviar, que eu sei que eu fui chamado pelo Senhor. Eu sei que eu estou aqui para servir ao papai, então eu estou disposto. Glória a Deus, que o papai possa encontrar em nós um coração disposto assim também, meus amados, a ser enviados por ele para pregar a palavra do Senhor, a entrar nesse mover do papai, em nome de Jesus. Por isso, só há uma razão mais forte que a comida, a água, a prosperidade faria com que uma pessoa se movesse a mudar de cidade, deixar suas origens e partir para um lugar. Só há uma razão, meus amados, maior do que isso, que chamado de Deus. Chamado de Deus. Nós vemos que quando alguém tem um chamado, aleluias, ela se move a sair do lugar, a sair da inércia, para fazer a obra do papai, com o seu coração queimando para fazer a obra de Deus, queimando, meus queridos. Eu me lembro de uma situação, de um livro, que eu ainda não cheguei a ler, mas o pastor, algumas vezes já comentou a respeito desse livro, no qual um casal de pastores, num certo momento, o marido foi enviado para pastorear em outra cidade. E o interessante, meus amados, é que era um lugar totalmente desconhecido. Ele não fez como alguns, costumam fazer algumas vezes, de ir lá e dar uma espiadinha. Como é que é o lugar para onde é que eu estou indo? Não. Ele simplesmente foi enviado e creu que era o Senhor que estava enviando. Não, eis-me aqui, estou indo. Mas o interessante, meus amados, é que quando está indo ele, a sua esposa e os seus filhos de carrinho, Dânata, para aquela cidade, ele olha para a mulher e ele vê a cara dela de assustada com a situação que eles estavam prestes a viver. E ele pergunta para ela: você está segura disso que nós estamos fazendo?
ela olha para ele e diz: não, eu não estou, mas eu sei o Deus que tu serve, e porque eu sei o Deus que tu serve, eu sei que vai dar tudo certo. Glória a Deus, meus amados. Por isso nós vemos que só quem tem um chamado, aleluias, consegue se mover de tal forma para fazer a obra do papai. Consegue se mover de tal forma, meus queridos, para fazer a obra de Deus, meus amados. Glória a Deus por isso. Que o Senhor ache em nós, em nome de Jesus, a cada dia mais pessoas com esse coração, a cada dia mais pessoas com esse coração de servir e entrar, fazer parte desse mover de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus queridos. Porque nós vemos que o desejo do Senhor é espalhar, é avançar, é levar a igreja dele a crescer. Mas a vontade do homem, muitas vezes, é permanecer no lugar onde está, na sua zona de conforto. Esse é o desejo, muitas vezes, nós, seres humanos. O nosso desejo, muitas vezes, é de permanecer todos na mesma casa. Sabe? Aquele grupinho de pessoas ali no qual se encontram toda semana, né? Toda segunda, toda terça ali na célula, aquele grupinho de pessoas ali criam uma amizade legal, companheirismo legal ali para tomar um chimarrão e vão se acostumando com aquele ambiente. Se falar em multiplicação, Deus o livre. Cruzes. O que é isso? Não. Vão nos separar o nosso grupo. Aleluias. Mas o Senhor, meus amados, a vontade do papai é justamente isso. É nos levar além. É nos levar a avançar, a crescer, a colocar o pé aonde ainda não há uma célula ali instalada, num bairro aonde ainda não há uma célula instalada, justamente porque há pessoas ali naquele lugar que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Há pessoas ali naquele bairro que precisam ser tocadas pelo mesmo Espírito que hoje, meus amados, nos alcançou. Mas isso não é só para nós, é para todos. É para todos. Por isso está em nós nos encorajarmos e aquecermos o nosso coração nessa disposição de fazer parte desse mover de Deus, de ir além, de levar a palavra dele além, para que mais pessoas, mais famílias venham ter a oportunidade de fazer parte dessa transformação, desse renovo. Aleluias! Aleluias! Oh, meus queridos, quantos de nós estamos aqui nesta noite, meus amados? Quantos de nós estamos aqui nesta noite? E quem sabe, meus queridos, como nós estávamos quando alguém se encorajou a se mover, a pregar, a anunciar a palavra para nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de crer na palavra, crer no Evangelho e ter a nossa vida salva e transformada pelo poder do Evangelho. Meus queridos, onde estaríamos se alguém não tivesse se movido de tal forma? Meus amados, só há igreja do Senhor aqui no Brasil porque um dia alguém participou de um mover do Espírito. Alguém participou do mover do Espírito. Aleluias! E se encorajou a vir aqui para esse país para anunciar a palavra. Se encorajou a vir aqui para esse país para anunciar a palavra do Senhor, movido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que há igrejas instaladas hoje, aqui nesse país, aqui nessa cidade. Meus queridos,
Hoje nós temos toda a liberdade do mundo para nos mover em Deus, no bairro, no trabalho, na escola, aonde nós estivermos, nós temos toda a liberdade que os discípulos não tinham, toda a liberdade que os apóstolos não tinham, toda a liberdade, meus amados, que quando essa igreja veio aqui para esse país não tinha. Mas glória a Deus, aleluias, glória a Deus, que eu creio que estou olhando para rostos de pessoas aqui neste lugar, nesta noite, que estão com o seu coração queimando, aleluias, para anunciar a palavra do Senhor por todo esse vale, em nome de Jesus. Cidades que ainda não foram alcançadas serão, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus, meus amados. Segundo lugar, nós vemos que onde tem mover de Deus, as cadeias do diabo caem por terra. Aleluias! Oh, Jesus! Nós precisamos compreender, meus amados, que no mundo espiritual não existem terras vagas, desocupadas ou ociosas. Onde quer que você pise, já tem o pé de alguém por lá. Por isso, quando você pisa em um novo território, você está pisando, na verdade, no pé do diabo. E quando você pisa no pé do diabo, meus queridos, aleluias, reações vão acontecer. Oh, aleluias, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Por isso, meus queridos, que a gente vê muitas vezes, sabe, quando você se move, teu coração está queimando. Minha célula vai crescer, minha célula vai avançar, vai multiplicar. Oh, eu já estou planejando as coisas acontecerem. Quando vê, surge uma situação, quando vê, surge uma tribulação, quando vê, algo acontece de errado, que muitas vezes te tira do sério, te deixa, meu Deus. Meus amados, glória a Deus, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Justamente porque, meus queridos, sempre haverá resistência, sempre haverá oposição ao mover de Deus, sempre haverá, meus queridos, porque a Bíblia diz que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos seres espirituais, meus amados, e a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, não. É contra as potestades. Por isso, meus amados, que se levanta oposições que infelizmente muitas vezes nós sentimos mesmo na pele, como diz o pastor Edmilson, nós sentimos na pele. Muitas vezes a enfermidade que surge na nossa casa, família, justamente porque o inimigo quer nos tirar o foco. Quer nos tirar o foco justamente daquilo no qual, o propósito no qual o Senhor tratou para nós. Mas glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, glória a Deus, porque nós sabemos o Deus no qual nós servimos. E Ele nos dará vitória sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para refletir um pouco mais disso, Daniel 10:13 nos diz assim: o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 20 dias, mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho.
contra os reis da Pérsia. Aleluias, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Nós vemos, meus amados, que sempre haverá resistência, sempre haverá oposição a esse mover, o avanço da obra de Deus. Sempre haverá, meus amados, coisas que se levantam contra nós, justamente para impedir esse avanço da obra de Deus. Nós vemos que isso aconteceu, meus amados, com os discípulos. Quando se chegavam, em alguma cidade, nós vemos o próprio Paulo ali, quando chegava em Listra, a Bíblia diz que quando eles estão chegando ali, facerão para fazer a obra de Deus, mas a Bíblia diz que se levanta uma mulher endemoniada, justamente gritando, olha lá os servos do Deus Altíssimo, uma mulher possessa de um espírito de adivinhação. Justamente, meus queridos, através dela, o próprio apóstolo Paulo vai e expulsa o demônio daquela mulher. Mas aqueles senhores dela vêm e prendem eles, justamente para impedir que a obra do Senhor, o mover do Espírito acontecesse ali naquele lugar. Mas glória a Deus, que a Bíblia diz que justamente para aquilo no qual eles foram enviados, para aquele lugar, assim aconteceu conforme a vontade de Deus. Justamente porque tudo está na mão do Papai. Por isso, meus amados, muitas vezes nós vemos que o inimigo, ele tenta minimizar o poder que está sobre nós. Ele tenta nos intimidar, nos fazer parar, porque ele sabe que se nós abrirmos a nossa boca com ousadia e autoridade, o inimigo não pode prevalecer. Justamente porque, meus queridos, a sua vida é uma ameaça ao inferno, a sua célula é uma ameaça ao inferno, a existência da igreja é uma ameaça para o inferno. Aleluias! Por isso, meus queridos, nós precisamos nos mover nessa autoridade em cima desta palavra que está sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, nós não podemos nos intimidar, mas nós devemos nos levantar, encorajados, impulsionados por esta palavra e nos mover, continuar nos movendo, conforme assim o Espírito quer que nós continuamos nos movendo, meus queridos. Em nome de Jesus, continue nesses dias se movendo, se mova para fazer a obra do Papai. Não te paralise, não fique parado, mas mova-se em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus queridos, porque o diabo, ele quer que você pare. Ele quer que a sua célula feche as portas. Ele quer, meus amados, ver você longe da liderança. Ele quer ver você, seu ministério parado. É isso que o inferno quer. Mas, glória a Deus, que és o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que está sobre nós, nos impulsionando e nos levando além, nos dando a força para continuar, para ir, meus amados, muito mais longe, em nome de Jesus. Por isso, nesses dias, te encoraja, meus queridos. Em nome de Jesus, se encoraja. Se está difícil, se está complicado, se está se levantando as barreiras para que você pare, para que você desiste das promessas do Senhor sobre a tua vida, daquilo no qual você projetou para esse ano acontecer na tua casa, na tua família, os projetos que você colocou ali no papel. Não te paralise, meus amados. Não se intimida, mas avança, te mova. Continue se movendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Deus é contigo. O Senhor é contigo. Por isso, nesses dias, em nome de Jesus, nós chegamos aí na metade do ano.
na metade de 2025. 6, nem são mais 6, né? 5 meses e alguns dias ainda restam de 2025 para nós estarmos vivenciando aquilo no qual lá no início do ano nós colocamos diante do Senhor. Papai, esse ano aqui na minha casa, esse ano aqui na minha família, meu Deus, esse ano aqui nos meus projetos, aqui na minha empresa, Senhor, esse ano, Senhor, aqui na minha célula, na minha equipe, papai, esse é o ano. Mas talvez, meus amados, você está chegando aqui no mês 7, e talvez várias situações aconteceram até aqui, que talvez limitaram o crescimento, a ação, e os teus olhos naturais hoje talvez estão olhando e não estão vendo acontecer aquilo no qual você colocou no papel, orou, clamou ao Senhor. Ah, meus amados, mas glória a Deus que nós servimos ao Papai, que nos diz que os sonhos dele são muito maiores do que os nossos, que muitas vezes os nossos olhos naturais estão vendo até aqui na frente, mas os olhos do Senhor já estão vendo lá no mês 12. E o Senhor nos impulsiona nesta noite em nome de Jesus, para que o nosso coração continue no mesmo queimor no qual nós começamos este 2025, com o mesmo fervor no qual nós começamos, com a mesma vontade, a mesma garra, deslumbrando os mesmos sonhos, deslumbrando as mesmas metas, crendo que maior é o que está em nós, nos movendo para alcançar aquilo no qual o Senhor colocou no nosso coração, crendo que aquilo no qual nós colocamos diante dele não é projeto nosso, não é sonho nosso, mas é projeto e sonho do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã, em nome de Jesus, nessa noite, que os teus sonhos, teus projetos não são teus, não são sonhos e projetos naturais, mas é algo que veio dos céus, para que você venha estar vivenciando nesses dias. Por isso não te intimida, não pare, mas continue se movendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, continue, mova-se, continua em nome de Jesus, enche o teu coração, se volte mais para o Papai nesses dias, se volte mais para Ele, para que em nome de Jesus, aquela mesma presença, aquele mesmo mover que havia no meio dos discípulos naqueles dias, oh, em nome de Jesus, venha ver na tua casa, venha ver no meio da tua casa nesses dias, em nome de Jesus, o mesmo mover do Espírito, em nome de Jesus. Meus queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meus amados, para nós finalizarmos, a Bíblia nos fala, meus amados, em Atos 6, Atos 16, do verso 6 ao 10. A Bíblia nos diz assim, meus queridos:
e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E chegaram a Mísia e intentavam ir para Betínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Aleluias! Nós vemos que nessa comunidade havia uma necessidade de ouvir a direção do Espírito. Nós vemos que quando o Espírito impediu que eles avançassem por aonde era da vontade deles avançar, eles ouviram o Espírito e pararam. Mas quando o Espírito os moveu para a direção que o Espírito queria, aleluias, todos se moveram naquela direção. Havia uma necessidade de ouvir aquilo que o Espírito estava dirigindo a eles. Nesses dias, meus queridos, em nome de Jesus, o Senhor também nos chama na mesma necessidade de ouvir o Espírito. A mesma necessidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. O nosso amigo, o nosso conselheiro, aquele que quer nos guiar, aquele que quer nos mover conforme a vontade dele. Se coloque de pé, igreja. Aleluias. Aleluias. Nesses dias, nós cremos que o Senhor vai aquecer o teu coração de tal forma, meus amados, que no nosso meio acontecerá assim como aconteceu com Paulo. De ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para ir além e pregar a palavra. Nesses dias acontecerá no nosso meio, de muitos membros se chegando ali no líder. Cara, eu estou com o meu coração queimando para fazer algo novo. Eu estou com o meu coração queimando. Eu quero ir lá naquele bairro. Eu quero anunciar a palavra lá. Acontecerá nesses dias em nome de Jesus. Porque essa presença do Senhor que havia sobre a vida daqueles discípulos é a mesma que está. É a mesma que está sobre nós hoje. É a mesma que está sobre nós hoje. Então se prepara, meus amados. Se prepara em nome de Jesus. Se prepara, porque esses serão dias que o Senhor vai te surpreender. Em nome de Jesus, o Senhor vai te surpreender. Se prepara, líderes. Se prepara, discipuladores, porque haverá membros aí na tua equipe
que se levantarão com esse coração. Ei, em nome de Jesus, envia-me. Ei, em nome de Jesus, haverá testemunhos no nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como aconteceu com aqueles discípulos, acontecerá hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se prepara em nome de Jesus. Aleluias. Fecha os teus olhos aí no teu lugar, meu amado. Aleluias. Oh, meu Deus. Ei. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite. Oh, Papai, nós oramos a Ti, meu Deus. Porque nós cremos, Papai. Nós cremos em tudo aquilo no qual o Senhor tens para nós nesses dias. Senhor, nós cremos, Papai, que aquilo no qual o Senhor nos levou a sonhar, aquilo no qual o Senhor nos levou, Senhor, a deslumbrar, Senhor, no início deste ano, Papai. Papai, aquilo no qual o Senhor nos levou, meu Deus, a Deus, a colocar como meta, como projeto, como propósito, Papai, para este 2025. Senhor, lá na nossa casa, lá na nossa família, lá na empresa, meu Deus, em nome de Jesus, Papai. Senhor, lá na nossa equipe, lá na célula, Deus, aleluias. Oh, Senhor, nós cremos que foi o Senhor mesmo que colocou no nosso coração, para que nós viéssemos a estar alcançando, para que nós viéssemos, Papai, em nome de Jesus, a estar vivenciando, Deus, neste ano. Oh, aleluias! Para a Tua honra e para a Tua glória. Meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor, assim, Papai, vai nos mover, Senhor, a alcançar, em nome de Jesus, ainda, Senhor, neste ano. Oh, Senhor, porque o Senhor é fiel. Oh, o Senhor é fiel, meu Deus. Em nome de Jesus, surpreenda os meus irmãos que estão aqui nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, surpreenda eles em nome de Jesus. Surpreenda eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Papai. Oh, Senhor, nós te pedimos, Papai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Surpreenda-os, Papai. Que haja um testemunho vivo, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Haja, Senhor, em nome de Jesus, para que aqueles que assim os rodeiam, meu Deus, seja na família, seja na escola, seja no trabalho, mas possam ver o Teu agir, possam ver a Tua manifestação sobre a vida deles. Meu Deus, em nome de Jesus, possam ver que o Senhor é Deus sobre a vida deles. Oh, em nome de Jesus, Papai. Oh, Senhor, nós oramos a Ti, Papai, que sejam dias, da manifestação do Teu Espírito em cada lar. Meu Deus, em nome de Jesus, Papai, sejam dias em que os filhos venham, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, a estar vivenciando o mover do Teu Espírito, em nome de Jesus, Papai. Senhor, junto com os seus pais, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós rogamos a Ti. Oh, meu Deus, e já declaramos, meu Deus, testemunhos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, sendo trazidos, Papai, diante da Tua igreja. Oh, em nome de Jesus, do Teu agir, Papai, através da vida dos meus irmãos. Oh, em nome de Jesus, Papai.
Assim nós oramos a Ti. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Amém, igreja. Amém, igreja. Aleluias. Oh, Jesus. Aleluias. Aleluias. Glórias, 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 glórias. Aleluias. Meus amados, hoje, né, até por conta da nossa celebração da ceia, eu não farei o apelo, mas no final da celebração, se houver alguém entre nós que quer uma oração, nos procure, que nós vamos estar orando por você. Amém? Aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos passar então para a nossa celebração da nossa Santa Ceia. Aleluias. Os irmãos podem estar passando. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Podem estar passando então, meus amados. Temos irmãos aqui na frente, lá atrás. Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Aleluias. Jesus, Oh, Jesus. aquele Glórias, que glórias, morreu, glórias, glórias. mas ressuscitou e vivo está Oh, para aleluia. sempre. Onde está a sua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ó morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Cantamos. Aleluias. Oh, Jesus. Aleluias. Aleluias. Oh, Jesus. Te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Oh, Jesus. Cantamos ao Cordeiro que venceu e vivo está para sempre. Jesus, ó morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ó
Aleluias. 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 Oh, Jesus. Aleluias. Glórias, 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 glórias. Oh, Jesus. Santo exaltado, ao Cordeiro que venceu. Te adoramos. Santo, Ele é poderoso. Se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Oh, Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Aleluias. Aleluias. Oh, Jesus. Vamos ao Cordeiro que venceu. Aleluias. 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 Oh, Jesus. Aleluias. Oh, Jesus. Nós te adoramos, papai. Nós te adoramos, Deus. Louvado seja o teu nome. Louvado sejas, louvado sejas, louvado sejas o teu nome, papai. Oh, Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos, papai, porque tu és digno. Tu és digno, Senhor. Atualmente o Senhor és digno. Oh, aleluias. Pois em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Oh, aleluias. A palavra do papai nos diz que porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei. Aleluias.
está sua vitória, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Por hoje, Espírito Santo, nós podemos fazer parte, papai, desse mover, papai. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, obrigado, papai, por um dia o Senhor ter nos feito teus filhos. Um dia o Senhor ter nos feito teus filhos, papai. E hoje, ó Deus, nós podemos participar, ó Deus. Oh, meu Deus, nós somos gratos a Ti, papai. Muito obrigado, papai. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz então, meus queridos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aleluias. Podem participar, meus amados, do corpo do Senhor, meus amados. Semelhantemente também, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciarei a morte do Senhor até que Ele venha. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Meu amado, como eu estou com tempo ainda, né, Kelly? Você, homem, procura um outro homem aí, tá? Se abraça nele aí junto com esse cálice e ora um pouquinho com ele. Você, mulher, da mesma forma, ora um pouquinho. Justamente porque, meus amados, é por esse corpo e por este cálice que nós tivemos a oportunidade de nos tornarmos irmãos em Cristo. É por este sangue que o papai derramou naquela cruz, pela minha e pela tua vida, que nós tivemos a oportunidade de nos tornarmos filhos amados do papai. Oh, nós tivemos a oportunidade de nos tornarmos famílias de Deus. Família de Deus. Família. Aleluias. Família de Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Ora aí com o teu irmão. Ora, ora, ora. Declara a vida de Deus sobre ele. Declara a vida de Deus sobre ele. Declara das bênçãos do papai sobre a vida dele. Oh, aleluias. Aleluias. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos
anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. E se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo. A morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou. Oh, aleluia. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. A morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Onde está a sua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Cantamos ao Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glórias, 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 glórias. Aleluias. Esse é o corpo de Cristo. Aleluias. A igreja do Senhor. Aleluias. Aleluias. Podem participar, meus amados. Sangue do Senhor. Aleluias. Glórias, 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 glórias. Aleluias. Aleluias. Deus, Deus é bom. Deus é bom. Aleluias. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, santo. Oh, morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Oh, morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou. Ele reina, ele vive. Ressuscitou. Aleluia! Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam
o som e os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 santo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Hoje nós vamos fazer um encerramento diferente. O Dorival não estava esperando por esse momento, né? Subiu aqui para cima e eu quero convidar a Eliane para estar passando aqui também. A Eliane para estar passando aqui na frente. Para quem não me conhece, eu sou o Maicon de Lajado, né? Tenho um paizão e uma mãezona aqui, deixar vocês um do lado do outro aqui. E eu quero aproveitar também e convidar o pessoal de Lajado. Não quero ficar somente eu aqui na frente, mas toda a igreja de Lajado. Eu quero que venham aqui. Aleluia! E cada um que está subindo aqui em cima é fruto do coração do Dorival e da Eliane. É fruto do coração deles, de todo o investimento deles em Lajado, nas nossas vidas. O pessoal pode ir subindo. Em 2012, a primeira vez quando eu fui na igreja era lá na casa. E teve um apelo. E nesse apelo eu fui na frente, lá para eles orarem por mim. E a pessoa que orou por mim foi o Dorival. Dorival, eu nunca vou me esquecer daquele dia, era ele que estava pregando. E ele estava pregando sobre a dracma perdida. E aquele dia eu fui no apelo, ele orou por mim. E passou alguns tempos e tal, a gente começou a ir numa célula. E tinha uns 15, 20, 25, olha, às vezes tinha 30 na célula lá. E o Dorival, ele foi um cara que no momento certo ele começou a investir na minha vida. E eu sou o único daquela célula que permanece até hoje. Por quê? Porque o Dorival e a Eliane investiram na nossa vida, na minha e da Kátia. E resumindo a história, né? Resumindo a história, então a gente foi morar depois para Lajado. E demos início numa célula lá. Só que quando eu fui morar para Lajado, a gente fazia a célula aqui, a gente teve que terminar a célula, fui morar para lá. E o Dorival com o coração na mão, ele não falou nada para mim. Né? E eu fui morar para lá, passou uma semana, 2 semanas, eu falei para a Kátia, eu disse, Kátia, eu tenho no meu coração da gente começar a fazer uma célula aqui em Lajado. Vamos começar a fazer uma célula? Era só eu, a Kátia e o Arthur. E um dia eu cheguei aqui no culto e disse pro Dorival, eu senti no coração da gente começar a fazer uma célula lá em Lajado. Eu, a Kátia, o Arthur e o Espírito Santo. E o Dorival, ele disse assim, varão, era só isso que eu estava esperando. Sabe, e eu vejo que o Dorival, ele sempre orou por nós, sempre orou por mim. E um dia, a gente começou a fazer célula e tal, e as coisas não fluía. E um dia eu tô sozinho também lá na nossa casa lá. Triste, sabendo que não ia vir ninguém na célula. A Kátia tinha vindo para Venâncio fazer um compromisso. E eu tô sentadinho assim na sala, né? Com a palavra, tudo preparado. E sabendo que não ia vir ninguém na célula.
E o Dorival chegou lá em casa, só ele, sozinho. E ele disse para mim: varão, levanta a tua cabeça, porque a palavra de Deus diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Levanta a tua cabeça. E a gente, continuou fazendo a célula, e as células foram crescendo, multiplicando. E hoje o resultado está aqui, a igreja de Lajeado está aqui, Uma parte dela, teve alguns que não puderam vir. E o Dorival, então, nesse momento, ele está agora assumindo o Vale Verde, Está assumindo o Vale Verde. E nós, como igreja, nós resolvemos ter esse momento de honra com ele. Nós preparamos, então, um quadro para ele e para a Eliane, com algumas fotos das células, de cada célula, dos momentos que a gente passou com eles em Lajeado, porque foram, Dorival, foram acho uns 10, 12 anos, Então a gente é muito grato, porque vocês investiram a vida de vocês, nas nossas vidas, de cada um aqui em Lajeado, em Bom Retiro também, se abrindo uma célula lá em Bom Retiro. Então tem tudo isso a ver com o coração teu e o coração da Eliane. E nós estamos aqui para declarar que nós somos eternamente gratos a vocês, por tudo aquilo que vocês fizeram, por nós, por Lajeado. E quero dizer para todos vocês que são líderes, que são discipuladores, os obreiros, o pastor, que vale a pena investir numa vida. Vale a pena investir, porque o Dorival investiu em mim, a gente foi para lá e ele começou a investir em mim, em todos os líderes que são aqui, sabe? E a gente está muito feliz, com o coração também partido, de não, o Dorival não está indo para lá nos sábados também para ver a gente, mas vai estar lá em Vale Verde, Então, e a gente preparou também um vídeo para eles. A gente preparou um vídeo, para vocês, para não ficar só nas minhas palavras. Isso aí, peraí, então vamos sair da frente aqui, só um pouquinho, vamos sair da frente. Vamos abaixar então, vamos abaixar que vai ficar melhor. Nem todos estavam presentes ontem no culto lá em Lajeado, A gente se organizou para fazer ontem e a gente fez alguns videozinhos com as pessoas que estavam lá. E nós preparamos um quadro também com as fotos das nossas células, os momentos que eles estavam presentes junto com nós, para guardar de lembrança para eles, para que eles venham lembrar que valeu a pena. Oi, Dorival, Eliane, tudo de bom para vocês. Estou muito feliz com vocês nessa caminhada que vocês começaram agora e que sempre estiveram junto com nós aqui em Lajeado. Fala, Dorival e Dona Eliane, passando aqui para dizer que eu estou muito feliz, dizendo aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês, aquilo que Ele está acrescentando na vida de vocês. E saiba que Lajeado faz parte desse grande ministério que Deus construiu na vida de vocês. E Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fala, Dorival, passando para desejar um grande abraço para ti e também muito sucesso, muita graça de Deus nessa nova fase e dizer que nós celebramos muito a tua vida e agradecer por toda a entrega que tu teve aqui em Lajeado. Tenho certeza que o Senhor tem muito mais para a tua vida. Grande abraço. Fala, Dorival, eu queria te agradecer pela atenção que o Senhor teve com a igreja aqui de Lajeado. E dizer que tudo isso que a gente viveu e que a gente ainda vai viver tem muito a ver com aquilo que escorreu da vida do Senhor e da Eliane. Então, em nome da igreja aqui, como o Senhor já viu os outros vídeos aí, eu quero te agradecer e dizer que o Senhor foi muito usado por Deus pela igreja de Lajeado aqui. Um abraço. Fala, Dorival e Eliane, passando aqui para agradecer por tudo que vocês fizeram nas nossas vidas, por vocês terem dedicado o tempo de vocês, a atenção de vocês por todos nós. Nós somos eternamente gratos, porque sem vocês a gente não seria nada também. E que a vida de vocês vai continuar sendo abençoada cada vez mais. Ô Dorival, Eliana aí, tô aí, sem palavras, não tenho o que dizer, mas eu quero agradecer
pela atenção que tu teve por mim. Já perdi quantas vezes tu veio de Venâncio para estar comigo, conversando e orando comigo. Então, só gratidão a Deus pela vida de vocês. E quero te dizer que a porta da minha casa está aberta para vocês, para receber Dorival e Eliana aí com carinho, porque vocês não são apenas pastores, são como meus pais, sabe? E eu agradeço muito e que Deus abençoe o teu ministério cada vez mais. Valeu? Foi. Dorival e Eliane, só agradecer a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês fizeram pelo pessoal de Lajeado. Pedir para Deus para nós poder desfrutar muito da companhia de vocês ainda. E só agradecer pelas bênçãos que vocês são nas nossas vidas. Amamos vocês. Boa noite, Dorival. Boa noite, Eliane. Estamos passando aqui para te desejar tudo de bom nessa tua nova fase, tá? Te agradecer por tudo que tu fez por nós aqui na igreja de Lajeado, tá? Se tudo tá acontecendo aqui é por causa da vida de vocês dois, tá? Nós somos muito gratos por tudo que vocês fizeram por nós aqui em Lajeado, na igreja de Lajeado. Valeu, um abração para vocês aí. Um abraço. Dorival e Eliane, passando aqui para agradecer vocês, porque vocês nunca desistiram das crianças, e hoje eu tô aqui porque eu sou fruto disso. Então, Deus abençoe vocês e sempre continue com esse coração aí. Oi, Dorival, oi, Eliane, a gente está passando aqui para dizer muito obrigada por todo o carinho, por todo o cuidado, por todo esse tempo que vocês tiveram do nosso lado. E dizer que a nossa parceria vai continuar para sempre e que vocês são muito especiais na nossa vida. Dorival e Eliane, meu paizão, minha mãezona, meu amigo, meu compadre, quero agradecer por tudo aquilo que tu fez na minha vida, por ter investido em nós, na minha casa, na minha família, e dizer que tudo isso que nós estamos vivendo aqui em Lajeado tem a ver com o coração de vocês dois. Tá? E eu nunca vou esquecer de uma palavra que o Dorival me deu um dia que eu estava, um dia difícil da minha vida, que seria em 1 Coríntios 15:58, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E a gente tem vivido e desfrutado disso. Né? E eu quero deixar uma palavra para o Senhor, Lucas 14:14. Naquele dia o Senhor vai recompensar tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e pela igreja aqui de Lajeado. Oi, Eliane, oi, Dorival. Passando aqui para agradecer a parceria desses longos anos, né? Mais de 10 anos juntos. 12 anos. Desde a época lá de Venâncio, né? E se nós pudéssemos resumir em uma única palavra toda a trajetória que nós passamos juntos aqui como um ministério, com certeza essa palavra seria gratidão. Gratidão pelo coração de vocês, pela disposição de vocês, né? E por isso que nós estamos vivendo hoje tudo que nós estamos vivendo como igreja. Então, nós queremos que essa parceria ela vai continuar para sempre. Vocês moram no nosso coração. Amamos demais vocês. Beijo. Boa noite, Dorival e Eliane. Nós estamos aqui reunidos para agradecer para vocês por tudo que vocês fizeram parte da nossa vida aqui na nossa igreja aqui de Lajeado. Mas nós desejamos que vocês sigam em frente, né? Porque Deus tem grandes coisas na vida de vocês e o galardão de vocês já está garantido. Amém! Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria que você aplaudisse mais forte o Senhor Jesus pela vida do Dorival e da Eliane. De fato, eles investiram a vida deles, o tempo deles, os recursos deles, né? Então essa é uma forma nossa de mostrar nossa gratidão por tudo que vocês fizeram, por nós e pela igreja de Lajeado. Não sei se o Dorival quer deixar aqui o microfone. Amém. Amém. Então agradeço pela bondade, pelo coração, e Deus vai recompensar muito. Amém? Porque sempre foi meu desejo mesmo de trabalhar na obra de Deus. E desde 2006 e até em 2000 por ali eu vivia meio, eu não estou muito afim disso aí. Mas algo Deus me chamou e começou a me dar sonho. E começou a me dar sonho para mim, visões e coisas. E eu digo para vocês, e tudo está se realizando.
tudo está completando na minha vida, viu? E eu sei que eu tenho mais coisas mesmo para fazer. Por isso que eu não quero desistir. E não vou desistir, porque tem algo que me espera ainda. Tem algo ainda que eu tenho que fazer. Então, no Senhor, agradeço a todos, viu? Em nome do Senhor. Certo, meus irmãos? Quero dizer também para a igreja, viu? Que a nossa festa vai continuar. A partir de quando? De agora. Vamos continuar igual nos nossos lares, certo? Nas nossas células, nos nossos encontros, às vezes, né? Vamos reunir com alguém, fazer uma comidinha. O que tu acha, David? É ou não é? Fazer uma comidinha junto, falar do amor do Pai. Vai continuar a festa, certo? Até domingo que vem nós estamos juntos, reunidos de novo. Em nome de Jesus, certo? Amém. Amém. Casa também sentar. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí, ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.